Alguns programas atrás, eu contei um pouco sobre o ex-primeiro-ministro de Israel, Menachem Begin, uma das figuras políticas mais importantes da história de Israel e talvez uma das menos lembradas. Mas o que menos gente ainda conhece é Vladimir Jabotinsky, o mentor de Menachem Begin. Ele nasceu na região da Ucrânia em 1880, numa família de classe média. O pai era um comerciante de trigo e a mãe fundou e dirigiu uma escola para meninas e mais tarde gerenciou uma papelaria fina em Odessa. Jabotinsky foi um aluno bem mais ou menos e abandonou a escola ao receber uma proposta para ser o correspondente de um jornal ucraniano na Suíça e na Itália. Ele até ficou matriculado por 3 anos numa faculdade de direito italiana, mas faltava às aulas com frequência e preferia os bares e cabarés de Roma. Mesmo estudando direito, seu primeiro encontro com a lei foi em 1902, quando ele foi detido por 2 meses por escrever panfletos considerados como contra a ordem estabelecida. Logo depois do pogrom de Kishinev, na Moldávia, na Páscoa de 1903, em que 49 judeus foram mortos, 92 gravemente feridos, dezenas de mulheres foram violentadas e 1.500 casas foram danificadas, ele teve a ideia revolucionária para a época de criar uma organização judaica de autodefesa para proteger as comunidades judaicas russas de novos pogroms. Mesmo sendo essa ideia super mal recebida pelas lideranças judaicas da época, que achavam que isso criaria problemas com as autoridades, ele criou grupos de autodefesa em comunidades judaicas russas e lutou pelos direitos civis dos judeus russos. Sua frase predileta era: melhor ter uma arma e não precisar dela, do que precisar de uma e não tê-la. Foi nessa época que ele começou a aprender hebraico e trocou seu nome de Vladimir para Zev, que quer dizer lobo em hebraico. Jabotinsky era um orador de agitar o público e fazia isso em russo, ídish, hebraico, italiano e inglês. Com a morte de Theodor Herzl, o jornalista que inventou a ideia do sionismo, a volta dos judeus à sua terra, Jabotinsky passou a ser o líder da direita sionista. Já naquela ocasião ficaram claras suas posições liberais. De acordo com ele, na futura terra de Israel, os árabes teriam garantidos os mesmos direitos que os cidadãos judeus. E se o primeiro-ministro fosse um judeu, o vice teria que obrigatoriamente ser um árabe. Ao mesmo tempo, ele era super crítico dos judeus que tentavam se assimilar. O governo russo, por exemplo, organizou uma grande homenagem ao escritor Nikolai Gogol, um antissemita de carteirinha, e as lideranças judaicas da época participaram das homenagens, o que deixava Jabotinsky ensandecido. Na Primeira Guerra Mundial, ele fundou o Batalhão Judaico de Mulas, um veículo muito popular na época. Lutou com os ingleses contra o Império Otomano e foi agraciado com medalhas do Império Britânico. Usou sua influência com autoridades alemãs e inglesas da época para ajudar a preservar a integridade dos judeus que já tinham voltado para a Palestina. Talvez a parte mais interessante para nós, descendentes dos sobreviventes do Holocausto, seja a proposta que ele fez preocupado com a situação dos judeus da Europa Oriental. Em 1936, ele preparou um plano para evacuar 1,5 milhão de judeus da Polônia, da Alemanha nazista, Hungria, Romênia e outros países para a Palestina. O plano deveria levar 10 anos para ser executado e sua segunda finalidade era a de diminuir o número de judeus na região ao ponto em que eles não fossem mais motivo para pogroms por inveja, ódio e outras maldades humanas. Ele conversou com autoridades da Polônia, Hungria e Romênia que apoiaram a ideia. E em 1938 chegou a fazer um discurso para uma plateia de judeus poloneses dizendo: vocês estão vivendo na beirada de um vulcão.
Pouca gente prestou atenção, as lideranças judaicas o ridicularizaram. E, além disso, a Grã-Bretanha, que tinha um mandato sobre a Palestina, vetou o projeto. O resto é uma história longa e complexa. Ele faleceu e foi enterrado nos Estados Unidos. Ben-Gurion, seu principal adversário político, o tratou como inimigo e impediu que seu corpo fosse trasladado para Israel. Injustiça que só foi consertada na década de 60 pelo então primeiro-ministro Levi Eshkol. Duas curiosidades. Primeira, existem 57 ruas, praças e monumentos em Israel com seu nome, fazendo de Jabotinsky a personalidade judaica mais lembrada em todo o Estado de Israel. Segunda, o pai do ex-primeiro-ministro Netanyahu foi o secretário e mão direita de Jabotinsky.